Vamos à entrevista do dia. O meu entrevistado de hoje é o Sensei Geraldo Gonçalves Pessoa Neto. Estou falando bem bonitinho o nome dele, para que as pessoas tentem reconhecer, mas talvez seja mais fácil dizer que é o Hélio ou Sensei Elinho Dicão, lá da Associação de Judô Araçatuba. Ele está aqui para falar dos benefícios dessa modalidade esportiva, que é tradicional em Araçatuba, e contar também um pouco para a gente da história da associação. Elinho, curiosidade, vai. Por que te chamam de Hélio se seu nome é Geraldo? Hélio foi um apelido que me deram quando eu comecei no esporte, por causa do Hélio Gracie. Eu tinha um bigodinho bem fininho, aí parecia o Hélio Gracie na juventude dele. Colocaram o apelido de Hélio e ficou Helinho até hoje. Entendi. Inclusive ontem, quando eu comecei a divulgar, o pessoal ficava, cara, eu não sabia que o nome do Hélio é Geraldo. Muita gente acha que é Hélio de fato. Interessante isso. Vamos lá. Quando você começou no judô, quando é que você se apaixonou por essa modalidade? No judô eu comecei em 2012. Eu vim do jiu-jitsu, né? Comecei jiu-jitsu em 2007 e a modalidade de judô eu conheci em 2012. Ah, é? Mas você ainda pratica o jiu-jitsu, não? Pratico. Também. E por que gostou a ponto de tornar-se sensei do judô? O finado Sensei Marcelo Kiwada, ele juntou com a academia, juntaram os professores, né? Meu antigo professor juntou com o Marcelo Kiwada. E o Sensei Marcelo Kiwada tomou eu como se fosse um filho, tipo um braço direito dele. E ele me apresentou o judô, perguntou para mim se eu queria trabalhar com o judô, se eu queria aprender a modalidade de judô. E foi aí que eu virei como se fosse um filho dele e ele me apresentou a modalidade. Aí eu gostei. Você já tinha lá, né, jeito para coisa, porque vinha do jiu-jitsu, né? E aí você passou a participar de competições também? Isso. Em 2012, minha primeira competição de judô foi uma Copa São Paulo, um dos maiores torneios da América Latina. Sim. E eu já medalhei, primeiro torneio eu já medalhei. Olha. Aí foi quando o Marcelo falou, vamos dar sequência aí no judô também. Como é que funcionou isso? Você no jiu-jitsu, você estava em que faixa? Faixa roxa. Você já era roxa. Era roxa. E aí quando você passa para o judô, você começa a dar branco ou não? Você faz um teste para saber em que faixa você está compatível? O Marcelo, ele já me colocou de azul, já falou, já foi no azul. Nem de branco, já pulei umas 2 faixas ali, ele falou, você vai começar lutando de azul já. Entendi. E hoje, faixa? Hoje eu sou faixa preta, primeiro dan. Muito bom. Quantos dans são no judô? Até a faixa preta são 5 dans. Sexta já é kodansha, né, que é como se fosse faixa coral, e o nono é o vermelho. Né? Muito bem. E aí você almeja ir pulando dos dans e tal? Com o tempo. Você tá com que idade, desculpa? Eu tô com 29. 29. Tá novinho ainda, tem tempo para isso, né? Vamos lá. Então, agora, contada a história do Sensei Hélio, conta pra gente, resumidamente, a história da Associação de Judô Araçatuba. Olha, a Associação de Judô Araçatuba, em si, o começo eu não peguei, não sei muito da história. Porém, eu sei que quem criou a associação foi o Sensei Koji Kiwada, o grande Sensei Kodão, que é o pai do Sensei Marcelo Kiwada. Sim. Ele, eu não lembro mais ou menos o ano, que ele quis parar, né, e passou tudo pro Sensei Marcelo. Passou a associação pro Sensei Marcelo, o Sensei Marcelo continuava tocando. Aí foi quando eu conheci a associação. Entendi. Eu participei mais da parte do Sensei Marcelo na entidade. O Sensei Marcelo, que acabou falecendo, eu não me lembro se foi ano passado, ano retrasado. Retrasado, né? Foi de Covid? Foi de Covid. Uma infelicidade, né? Ele que era muito querido na cidade, que tem uma história tradicional no judô. Nós temos muitos e bons lutadores de judô aqui, não é verdade? A Araçatuba, em nível não só nacional, mas como nível internacional, é conhecido. Bem conhecido. Muito bem. E aí, em se falando em nível internacional, Sensei Hélio tem a pretensão aí de disputar torneios fora do país? Olha, eu particularmente não chego mais não, mas eu vou formar atleta para isso. Estamos formando os atletas para isso. Passemos então para a formação. Na nossa conversa, para a gente acertar aqui a entrevista, você sempre tocou nessa tecla da formação de base, né? Araçatuba tem também essa característica. Isso acaba sendo muito importante, não só
para o esporte, mas como para o próprio aluno. Quais são, então, os benefícios do judô, começando ali pela criança? Olha, a associação tem crianças a partir dos 4 anos de idade. 4 anos? 4 anos de idade. E o mais velho? Não tem limite de idade, né? Tem que basta fazer lá um exame, tá? Ou os exames para saber se está tudo certo, não tem limite. Mas vocês têm alunos a partir de 4 anos? A partir dos 4 anos. Tá. Chega muito pai na academia e fala, meu filho é muito espoleta, meu filho é muito tímido. E o judô você trabalha muito isso. Se a criança é muito tímida, você faz ela ter mais confiança, ela se abre mais, conviver em grupo. E aí se é muito espoleta, conforme você vai dando bronca, você vai chamando a atenção, a criança vai se colocando no lugar dela. Fala, sim, ela vai centrando, focando mais, né? Você vai colocando na parede, comportamento em escola, comportamento em casa, se não passa de faixa, se não vai participar de campeonato, a criança ela vai nivelando, porque o judô é um caminho reto, né? Se você é muito em cima, muito espoleta, você tem que colocar a criança, nivelar ela. Se ela é muito tímida, você tem que levar um pouco a confiança dela. Uhum. Esse judô, a gente costuma falar que o judô é um caminho reto, caminho suave, né? Caminho suave, é o que significa, inclusive, judô. E aí, uma das características do esporte é justamente a disciplina, né? Você tem que, então não adianta ir lá e achar que seu filho vai fazer o que quiser, vai entrar na bagunça, porque não tem. Tem que seguir a regra, não é? O pai deixa a criança lá, às vezes quando eu alinho lá, a gente faz o serviço para complementar, para começar o treino, para terminar também, eu falo, às vezes tem criança que fica olhando para ela e fala assim, não importa que seu pai esteja ali, eu vou dar bronca aqui, quem manda aqui é eu. Aí a criança já fala, não importa que seu pai está olhando, vai levar bronca aqui dentro, aí a criança já falou, acho que eu estou no lugar, eu tenho que me pôr no meu lugar. Muito bom, e aí acaba levando esse comportamento, né? Acaba aprendendo isso e leva para fora, leva para casa, leva para a escola, leva para os seus grupos sociais. Você tem esse retorno dos pais de que melhora o comportamento dos filhos? Olha, acho que eu nunca tive nem eu nem na época do CC Marcelo, acho que nós nunca tivemos ele tá que falasse o contrário disso. Isso, não, a mãe chega a brigar, o comportamento dele está 100% na escola, ele era muito tímido, ele tá melhorando em grupo. Às vezes a gente faz um lúdico na academia, uma brincadeira assim. E um pai falou, rapaz, nunca vi ele brincar assim nem na escola, e aqui ele tá brincando. É mesmo, olha criança que nunca tirou a camiseta, que não gosta de tirar a camiseta no meio dos outros. Timidez. Uma avó, uma avó falou pra mim esses dias, nossa, eu nunca vi ele sem camiseta, brincando em grupo. Eu menino sem camiseta brincando. Olha que bom, muito bom. E aí fala pra mim, qual é o estilo de judô que vocês ensinam na associação? Porque existem vários, né? O judô ele tem um só, mas o jeito que nós costumamos dar aula. Igual o CC Marcelo, ele era muito competitivo. O CC Marcelo. Sim. Ele não tinha tanto lúdico, a aula dele, não tinha tanto, vamos brincar não. A aula dele era mais visada competição, entendeu? Entendi. Era muito assim. Porque a ideia dele era mostrar para o mundo o judô de Araçatuba, para o Brasil o judô de Araçatuba. Então, desde os pequenos, assim, 4, 5 anos de idade, a gente trabalha muita luta, muito randori, muita técnica. Então, o nosso judô é mais um judô, como posso falar, bem competitivo. Desde as crianças. A criança caiu, se ela caiu, levanta e vai para cima. Caiu, levanta e vai para cima. E essa era o judô que o CC Marcelo que ele tinha, né, que gostava. Tá certo. E quantos alunos você tem hoje na associação ao todo? Associação de uns 120, 130 alunos. Tá. Todo dia tem aula? Todo dia. Todo dia. Inclusive final de semana não? Final de semana, agora o calendário está complicado, a questão de competições, mas os competidores do rendimento nosso, de sábado, às vezes domingo, também tem tempo, quando não tem competição no final de semana. Muito bom. Bem, você já viu que eu sei pouco de judô, né? Eu achei que tinha vários estilos, enfim, devo estar confundindo com outras modalidades, é absolutamente normal, não é? E quais têm sido os resultados dos alunos da associação nas competições, desde quando você assumiu? Olha, desde quando o CC Marcelo faleceu, o sonho do CC Marcelo era mostrar o judô de Araçatuba para o mundo, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo. Mostrar a força do judô de Araçatuba para o mundo. Então, após o falecimento dele, eu tomei comigo que, para honrar o nome dele, porque ele me ajudou muito nessa vida, eu falei, não, então a gente vai dar sequência no trabalho dele. Olha, desde a época do CC Marcelo, em 2019, colocou 2 atletas no Mundial no Cazaquistão. Opa! O Bernardo
o Bernardo Cabrego, o filho dele, o Caio Cruada. O Bernardo foi medalhista em 7 campeonatos internacionais fora do Brasil, o Caio Cruada foi em 3. E após o falecimento dele, eu tive campeão paulista escolar, campeão paulista, campeão da Copa São Paulo, tive medalhista brasileiro escolar e paulista interregional. Nós fomos campeão dos Jogos da Juventude ano passado em Prudente, nós fomos campeões, São José dos Campos em segundo, Santana em terceiro. Vários resultados. Os atletas, a Sofia Marcondes, o Matheus Muralha, o Matheus Silva, o Murilo Silva, Eduardo Furui, o Cauã Kiwada, todos os campeonatos que nós somos, nós chegamos como favoritos. Muito bem. Olha, o tempo passa voando, quando a entrevista é boa assim, a gente nem percebe ele passar. Eu vou pedir para que o Sensei Hélio continue aqui e no segundo bloco a gente retoma a entrevista. Já são 8h31. Elinho, você fica mais um pouco comigo aqui, combinado? É isso, então. E você que está nos acompanhando, como entrou agora, por exemplo, entraram o João Luiz Basile Bonilha na live, o Marcos Cunha, o Fábio Ferreira, que daqui a pouco, inclusive, nosso colunista vai dar dicas sobre estoque. E já estavam lá Rodrigo Treco, Laura Oliveira, Beto Morotti, Madalena Celone, e entrou também o doutor Flávio Salatino, cardiologista. No segundo bloco, Elinho, vou começar perguntando para você, eu vi o doutor Flávio aqui, lembrei, a gente falou dos benefícios basicamente psicológicos, mas a gente pode falar também dos benefícios orgânicos, né? Para a saúde de forma geral, não apenas mental, tá certo? Daqui a pouco, então, a gente volta, deixa eu mudar a câmera aqui de volta para mim, é isso? Em 2 minutinhos, a gente volta. E agora, às 8h46, nós vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo é o Sensei, vamos lá, devagar o nome dele, ó, Geraldo Gonçalves Pessoa Neto, mas pode chamar de Hélio, Elinho ou Dicão, Sensei da Associação de Judô Araçatuba. Ele está aqui falando dos benefícios do judô, que é um esporte, uma modalidade tradicional em Araçatuba. Contou um pouco da história, contou como que entrou no esporte, ele que vem do jiu-jitsu, e aí passou em 2012 a também praticar judô, já começou na faixa azul, já tem ali medalha, troféu. Aliás, quando eu pedi para ele, Elinho, manda para mim fotos para a gente fazer a divulgação da entrevista, todas as fotos que vieram eram ou são dele no pódio, inclusive. Já fez a conta de quantas medalhas conquistou, Elinho? Mais de 200. 200? De 2012 até hoje, cara? No judô? Você está falando de tudo, jiu-jitsu e judô? Não, mas pode ser. De jiu-jitsu e judô são mais de 200. Mais de 200, tem mais de 30 troféus, tem uns cheques lá, tem cinturão, tem bastante coisa. Opa, cheque aquele simbólico, mas o dinheiro entrou no bolso. O dinheiro já foi. Já foi, entendo. Mas no judô também, aí você já vem competindo e já tem um número significativo de títulos, né? Eu estou uns 80 medalhas de judô. Caramba, é muita coisa. Eu sou metido a correr, né? Eu pratico treino de rua, corrida de rua, enfim. Tenho lá meia dúzia de medalha, tudo de participação, nada de pódio, eu não sou tão competitivo assim. Enfim, e eu já fico muito satisfeito, cara. Eu olho aquilo ali e falo, cara, ó, eu posso, olha que bacana. E você tem mais de 200, ou seja, essa é uma situação legal para a gente falar para quem está nos ouvindo. Porque às vezes a pessoa fala, vou entrar para praticar, mas sem a pretensão de competir. Mas pode competir. E em competindo, cara, eu fico imaginando que a cada vez que você conquista um título, te dá ainda mais gana para participar do próximo. Não é isso? É isso. Eu sempre falo para os meninos, nessa reflexão do mesmo treino, qual que é a medalha mais importante? Aí eles falam, eu acho que agora eu vou para São Paulo. Eu falo, a medalha mais importante sempre é a próxima. Sim. Sempre é a próxima. O Sensei Marcelo, ele falava isso para mim, eu peguei isso. E ele falava que a gente tem que treinar para... Se a gente chegar numa prata, num bronze, sempre você conseguiu, mas ele treinava a gente para ganhar ouro. Você tem que pensar sempre na cabeça que é a busca do ouro. Eu vou lá para buscar o ouro. Se eu pegar segundo, terceiro, sem problema, mas a minha cabeça tem que estar que eu já sou o campeão. Perfeito. Como o Dr. Flávio Salatino está aqui na nossa live, inclusive, acompanhando o programa,
nós terminamos o primeiro bloco com esse questionamento no ar. A gente falou dos benefícios para a saúde mental que estão muito claros, né? O aluno chega ou muito ansioso ou muito tímido e você procura centrar todo mundo. Quem é muito ansioso, pelo menos fica, né, diminui o grau de ansiedade. Quem é muito tímido, reduza a timidez. Mas eu gostaria também que você citasse os benefícios orgânicos, né, para a saúde corporal. O judô ajuda muito, né? Vixe, o aquecimento em si, os exercícios que é trabalhado, desenvolve bastante a questão da parte sanguínea, respiratória, né? O fôlego, principalmente às vezes entra um menino muito mais, como posso falar, mais pesadinho, né? Um menino mais gordinho. Uhum. E com o tempo ele vai, uma fazendo exercício, o organismo começa a trabalhar diferente, né? Sim, o metabolismo muda, né? Uhum. Tem crianças que chegam, os meninos falam, nossa, vê a parte dos maiores, começa a comer até bem, começa a cortar, não, vou comer besteira não, começa a comer até melhor, fruta, a gente fala bastante disso aí também. Claro, claro, porque no final das contas a saúde eu costumo tocar sempre nesta tecla, porque eu tomei para mim essa filosofia, você tem que praticar atividade física, você tem que se alimentar bem e você tem que descansar bem. Não adianta fazer uma das três, não, faça tudo, na verdade. Eu imagino que você lá na associação diga isso para os alunos também. Fala, cara, não adianta vir aqui treinar feito um doido, chegar em casa e comer tudo errado, e não descansa. No final das contas, equilibra tudo, né? Enfim. Ó, tem uma pergunta aqui. O Norberto está nos acompanhando, o Norberto Filho, lá do CIMEST, que é o Centro Integrado de Medicina e Engenharia de Segurança do Trabalho. Desde o início do jornal, entrou no WhatsApp, colocou uma pergunta, agora entrou ali também no Facebook, está nos acompanhando, fez a pergunta aqui para você, que é a seguinte, ó, vou falar exatamente o que ele pergunta. Queria saber como está indo a base do Sub-9 lá na associação. Bem, eu estou imaginando que o Norberto tem um filho nessa categoria lá com você, é ou não é? Como é que está indo, então, as Sub-9 crianças de até ou antes de 9 anos de idade que treinam judô na associação? Olha, o Sub-9, você que financia Marcelo Kiwada, ele não priorizava tanto a questão do Sub-9. Não é que ele priorizava, ele tinha muito zelo pelo Sub-9. A questão de lutar, eles não estavam em pé quando ele era vivo. Lutava somente com os senpai, que são os mais graduados, maiores do Sub-9. Antes dele falecer, nós começamos um trabalho com o Sub-9, de não começar a lutar em pé também. Derrubou, como eles sabem cair certinho, fazer o quê? Começar a lutar em pé. E foi um trabalho muito bom no desenvolvimento do Sub-9. Eu acho que essa geração que nós temos hoje, de Sub-9, é uma das mais fortes que eu trabalhando com o CC Marcelo, nós vamos formar. Meninada com 6, 7 anos está entrando no golpe certinho, está caindo, está aceitando. O filho do Nor mesmo, ele é um amiguinho no judô, um dos melhores amiguinhos no caso, e o Nor e o pai do outro menino são muito amigos também de final de semana. Eles são o mesmo peso, mesma idade, eles lutam junto todo dia, um contra o outro. Olha que legal. Todo dia, um derrubou, outro derruba, um derruba e vai. Acabou o treino, amiguinho, brinca, tudo, final de semana estamos juntos. Muito bom. Como é que é o nome do filho do Norberto? Joaquim. Joaquim. Tem futuro no judô? Tem, Joaquim tá. Joaquim é um menino muito tímido, quando ele judô era muito tímido. Aí hoje, tá solta, brinca, solta golpe, cai, levanta, vai pra cima. Muito bom. Ô Elinho, e aí o Norberto tá fazendo aquela pergunta que você falou, será que vai fazer? Ele fez. Norberto fala aqui, ó, pede pro Elinho contar a história do aluno dele que deu carona e tava com uma cueca na mão. Como é que é isso? Conta aí pra gente então, vai. Um menino treinando comigo, ele foi treinar, tá no meio do treino, ele soltou um pum, e falou, preciso ir no banheiro. Eu falei, não, vai lá então. Aí ele falou pra mim, fiz cocô na calça. Caramba, tadinho. Fiz cocô na calça. Eu falei, não, beleza. Ele veio com a cueca na ponta do dedo assim, segurando. E eu achei que ele tinha jogado no lixo a cueca, né? Eu falei, beleza. E eu dou carona pra ele todo dia. Aí na hora de ir embora, ele falou, vambora. Ele montou na moto, colocou uma perna e deu uma chacoalhada. E ele colocou a mão no meu ombro. Na hora que eu virei pro lado, a cueca tava na mão dele. Tava na mão dele. Entendi. São cenas, né? Enfim, que acabam marcando. E eu imagino que tudo isso seja muito saudável, porque no final das contas vocês acabam formando
me permita dizer assim, uma grande família ali, de todo mundo junto. Os alunos, via de regra, eles guardam muito afeto pelos seus educadores, e eu imagino que todos eles te admirem e te tenham, inclusive, como uma referência, né? Pô, então, isso quer dizer que a sua responsabilidade é grande, porque você tem que dar exemplo. Cabe ao educador fazer isso, não é verdade? Você tem essa preocupação? Olha, eu, depois do CC, quando o CC Marcelo ela viu que ele tocava e eu era o braço direito dele no caso, eu era mais cabeça era mais de molecão, né? Uhum. Aí depois que ele faleceu, não deixou ele, aí minha cabeça teve que mudar bastante nessa parte. Na parte de mostrar a imagem, não só eu, mas como por trás de mim tem a Associação de Judô Araçatuba. Então eu parei de sair à noite, o comportamento tem que ser diferente, né? Agora você tem que estar como sensei, você tem que mostrar. A mentalidade teve que mudar muito. É você passar para as crianças, entendeu? Tudo que você faz agora, tudo que eu faço agora volta para a Associação de Judô Araçatuba. O sensei de Judô Araçatuba, o sensei, então tive que mudar muito, entendeu? Você tem que dar um exemplo para as crianças, né? Exatamente. Não só eu, como o senpai da academia, a maioria dos graduados, eles se espelham, as crianças se espelham neles, né? Tudo que eles fazem, as crianças querem fazer igual. Não, quero ser igual a ele, quero ser igual a aquele. Por isso que eu cobro bastante também dos senpais mais graduados. E aí, falando disso, é bom a gente dizer também que eu e Elinho conversamos antes, e ele me disse o seguinte, que ele conta com apoios, inclusive lá. Então, quando a gente fala que, olha, é uma grande turma, é uma congregação, é uma pequena família, a gente está falando dos alunos, do sensei, dos outros professores e dos pais também. E alguns deles, como o próprio Norberto, né, do Cimeste, acaba ajudando a associação nas competições, não é isso? Nós temos um grupo muito bom, não só de pais, como patrocinadores, apoiadores, a prefeitura mesmo no caso, que nos ajuda muito. E os pais também. Tem pais ali que a gente vai fazer vamos fazer um cachorro quente. Tem pai que já toma a frente, já fala, não, eu vou pode deixar comer, eu vou fazer isso aí, vou atrás de tudo. Pode tranquilo. Aí os pais correm atrás de tudo, a gente só faz a venda, no caso das rifas, no caso do cachorro quente que a gente fez. Você faz ações então para arrecadar recurso e principalmente para promoção de eventos, para que eles participem de competições? Ou é para manutenção rotineira da associação? Não, a gente faz em último caso. Tipo assim, quando nós fomos para o meeting, eles foram no Sul Brasil de Santa Catarina, o Matheus Silva e o Calma Kiwado, e nós fizemos um cachorro quente, era para outra competição, aí nós acabamos usando. Você faz os eventos para arrecadar recursos, para levá-los para as competições. Isso. Bacana caso, isso. A gente vamos fazer uma ação, aí a gente faz uma ação. E aí o pessoal colabora. Vixe. Que legal, cara, que legal. Então, na pessoa do Norberto Filho, do CIMEST, que é o Centro Integrado de Medicina e Engenharia de Segurança do Trabalho, eu quero parabenizar a estas entidades que ajudam a Associação de Judô Araçatuba a prestar este belo serviço, a levar as crianças e os alunos para a competição ou para competições, porque no final das contas, um ajuda o outro, todo mundo de mão dada, ninguém larga a mão de ninguém, e assim caminha-se e se evolui juntamente. Elinho, eu gostaria que você deixasse, então, os contatos da associação para quem está nos ouvindo e quero mais informação, quero ir até lá. Como é que encontra vocês? A Associação de Judô Araçatuba, ela fica localizada na rua Tibiriçá 344, próxima à Polícia Mirim. Tibiriçá 344, perto da Polícia Mirim, na esquina? Isso. Ali na esquina da Tibiriçá, eu acho que o que passa do lado é São Marcos. É a rua que passa do lado da Polícia Mirim, com a que passa na frente. Tibiriçá 344. Tem redes sociais? Tem redes sociais, Instagram e Facebook. Associação de Judô AJA, Associação de Judô Araçatuba. Perfeito, é isso. Eu imagino que o preço seja acessível, você está com 120 alunos, né? Tem espaço para mais, então é isso. Quem não conhece o judô, vá até a associação conhecer. Quem já conhece e quer treinar, passe lá na associação e quem sabe vire um competidor aí, um medalhista, né? E não conquiste tantos títulos quanto Sensei Elinho, Geraldo,
Hélio, Dicão, né? E tudo. Pode te chamar de tudo isso que você responde, né, Elinho? Pode chamar, já sabe quem. Tá certo, então. Elinho, eu quero te agradecer pela presença e dizer que entendo informação relevante lá. Quando precisar do nosso apoio, conte aqui com o Jornal da Manhã Araçatuba, tá certo? Muito obrigado. Agora são 9 horas em ponto. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa eu só mudar a câmera aqui, voltar do Elinho para mim. Agora sim. Estou ficando por aqui, adiantando que na segunda-feira vou entrevistar o publicitário Cado Faganello, que é fundador e CCO da Drafts Propaganda. Ele vai falar dos caminhos da publicidade. Então é isso, né? Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo. Você sabe que encontra lá no Jornal Liberal, também no site lr1.com.br e no aplicativo LR1. Olha, o aplicativo é muito bom. Está em todas as lojas de app, seja o seu celular Android ou iOS. Faça, portanto, como o Rodrigo Treco, que baixou e onde quer que esteja, de manhã, de segunda a sexta, das 8 às 9, ele clica, vai lá em nossas rádios, seleciona Jovem Pan Araçatuba e acompanha o Jornal da Manhã. E você também acaba tendo acesso à boa, à ótima, à excelente programação da Rádio Jovem Pan. Você agora continua com ela, inclusive acompanhando pop e rock. E eu desejo a todos um ótimo dia, um excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.